Boa noite, caros alunos. Mais uma semana estamos aqui, né? Como é que foi a palestra da última aula? Fizeram as atividades? Gostaram da palestra? Não gostaram? Não me disseram nada? Hoje, 10 de junho de 2021. 20 horas e 33 minutos. Tá? Esperei uns minutinhos para ver se vocês chegavam, para a gente conversar um pouquinho sobre a última aula que nós tivemos a palestra do Dr. José Edson, que falou sobre uma pesquisa que ele fez na região sul, sobre o gado de corte, né? Ao qual ele pesquisou, que trabalhou as capacidades absortivas, que eram as capacidades absortivas na teoria, e ele buscou essas capacidades absortivas na parte empírica desses produtores, né? Então, foi uma tese muito importante, foi um trabalho muito importante para a ciência. Espero que vocês tenham gostado. E, enquanto vocês vão chegando para nossas atividades de hoje, eu vou propor um vídeo ao qual nós precisamos trabalhar um pouquinho sobre a questão dessa aprendizagem ativa. O que é essa aprendizagem ativa? Boa noite, Julie. Boa noite, Julie. Julie, boa noite. Ah, muito bem. A senhora veio. Cadê os colegas? Cadê os colegas, dona Julie? Será que estão com... Deixa eu até verificar se estão com problema. Não tem ninguém solicitando o link aqui. Acredito que todos estão conseguindo, ou se atrasaram mesmo um pouquinho, tá? Então, eu estava prestes a começar um vídeo ao qual nós estamos falando de aprendizagem ativa, e eu estava fazendo um feedback, estava recapitulando um pouquinho da palestra do José Edson, que a gente teve na última aula, que ele falou sobre as capacidades absortivas na parte teórica, e que ele fez uma pesquisa na região sul, no estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, aonde ele captou ou buscou, junto aos produtores de uma marca, de um tipo de carne, de uma associação, ou de várias associações que produzem um determinado modelo, uma determinada espécie de carne, comercializam, as capacidades absortivas deles pelo conhecimento empírico, né? Então, isso que é o que eu estava falando, Julie, tá? E aí, depois, isso faz parte da aprendizagem ativa. O que é? Você tem essa teoria, mas você busca outro conhecimento para complementar esta teoria, tá? Ou seja, é de outra forma que você busca o conhecimento, ou busca o conhecimento por conta própria, tá bom? Então, era sobre isso que eu estava falando. Tá, Julie? Então, deixa eu fechar isso aqui, que não era esta a tela que eu precisava. Só um pouquinho que eu já volto aí na tela que eu preciso. Júlia, eu preciso que você me diga pelo fone se você está ouvindo, se está vendo o áudio, ou se está vendo o vídeo ou não. Eu não tenho condições de te escutar, tá? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do... Julie, você está
Julie, você está ouvindo? Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, eu posso agora compartilhar. Eu acho que eu vou dar um pouquinho mais de volume, sim, tá bem fraquinho aqui. Um pouquinho. Do meu canal, eu sou a Bruna Mello. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença assistindo os vídeos, comentando, deixando os recados, para que a gente possa sempre contribuir com a educação e com o futuro do trabalho a partir de assuntos emergentes que são importantes que a gente discuta. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre processo de aprendizagem, dando uma ênfase para a aprendizagem ativa, que é um assunto que eu já venho discutindo em outros vídeos sobre outras perspectivas e um assunto que está super em alta no mercado, tem se discutido muito sobre a aprendizagem diferenciada, sobre uma aprendizagem ativa, sobre diferentes aspectos, avaliando muitas nuances, prós e contras de como fazer, como aplicar, as questões da tecnologia interferindo, ajudando de forma positiva ou negativa nesse processo. Então eu gostaria de conversar não apenas especificamente sobre o processo de aprendizado, mas em algumas construções e alguns aspectos que são relevantes, que a gente entenda aí que estão relacionados a esse processo ativo e o porquê dessa relevância de dar ênfase, então, para um processo de aprendizagem que leve em consideração essa proposta ativa de ensino, certo? E para vocês que assistirem o vídeo aí até o final, eu vou estar disponibilizando um link para vocês receberem um mapa conceitual, um mapa mental desse conteúdo que eu vou falar aqui hoje, mapa desenhadinho, ligando os assuntos aí mais importantes, as conexões, os assuntos mais importantes que eu estou abordando aqui hoje com vocês. E além disso, também vou passar uma lista de algumas dicas de leitura para quem tiver interesse em se aprofundar em alguns dos pontos aí que eu vou estar abordando no vídeo. Também vou deixar isso para você. Então você entra nesse link, se cadastra lá e eu vou mandar esses dois materiais para vocês em primeira mão, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizado de forma geral e por que essa questão do ativo, enfim, qual é o ponto principal disso, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, que quando a gente fala em aprendizagem ativa, e a gente tem falado disso mais atualmente, mas não é um assunto atual, e isso é importante que fique claro para todo mundo. O ensino ativo, um aprendizado onde o aluno é mais protagonista, isso vem sendo enfatizado por autores da educação há bastante tempo, não é algo novo, né? Anos 70, antes aí a gente já tem autores importantes da área da educação que já falavam da importância desse aprendizado. Inclusive, né, se fala muito, e é importante que a gente ressalte isso, que desde que a gente começa a aprender na nossa vida, o nosso aprendizado é um aprendizado ativo. O que é esse aprendizado ativo quando a gente nasce e se desenvolve? A gente precisa testar as coisas, fazer as coisas para que a gente aprenda. Quando a gente começa a aprender a caminhar, né, a gente não tem uma teoria, não tem um livro ali que nos ensina como fazer, a gente pega pela tentativa, pelo instinto, e a gente vai tentando caminhar, e num determinado momento a gente aprende e estamos caminhando. Então, desde pequenos, muitos autores que defendem essa linha já há bastante tempo, reforçam, batem nessa tecla de que o nosso aprendizado é ativo desde sempre. Mas que muitos fatores, e daí outros vários autores contribuem nesse sentido, que muitos fatores contribuem para que a gente, ao longo do tempo, comece a transformar um pouco esse aprendizado ativo, essa aprendizagem ativa, em um processo menos ativo, com menor criatividade, mais ou menos indutivo ou dedutivo, né? E no sentido assim, de que eu também já falei isso em alguns vídeos aqui, né, anteriores, de que ambientes que deveriam estimular muito esse tipo de aprendizagem, essa autonomia do aluno, autonomia das pessoas para fazerem as coisas, os dois ambientes que deveriam ser mais construtores nesse sentido são aqueles que mais acabam tolhindo a nossa criatividade por questões culturais, por questões da forma como estão construídos, que é o ambiente escolar e o ambiente de trabalho.
né? A gente começa a ser tolhido das nossas capacidades ativas, de pensar criativamente, de construir por nós mesmos, e vamos seguindo as regras, seguindo as métricas de como as coisas precisam funcionar, e a gente vai se encaixando nesses padrões, e aí o nosso aprendizado acaba sendo menos ativo. Isso acaba sendo um processo que é muito padrão, a gente está muito acostumado, mas pensando em educação do futuro, em trabalho do futuro, a gente tem que começar a mudar um pouco esse mindset e começar a olhar a sala de aula e trabalho, também equipes e lideranças, começar a olhar para esse processo de aprendizado de uma forma um pouco diferente, onde a gente possa trazer de novo essa questão da aprendizagem ativa de uma forma mais pujante, mais significativa. E eu sempre bato aqui, né, na tecla de que a gente não está falando só de sala de aula. A educação, ela também, quando eu falo aqui, a gente está falando de uma educação corporativa, a educação que se alinha com os propósitos das empresas, que eu trabalho na área de negócios, atendo empresas para construírem modelos de gestão da inovação, treinamentos para métodos ativos dentro das equipes. Então é muito importante que as lideranças, que as gestões também estimulem dentro de uma educação corporativa essa ideia de uma aprendizagem ativa, de um intraempreendedorismo que empodere as pessoas, torne elas suas ideias mais importantes, mais oportunas, para contribuir com uma criação de valor mais conjunta dentro de todos esses ambientes aí que a gente circula tanto tempo ao longo de toda a nossa vida, né? Então, acho que esse é um ponto principal, inicial, que é um ponto crítico, que muitos autores discorrem de forma mais positiva, mais negativa. Eu, como do ponto de vista de pesquisadora, do ponto de vista de ciência, é importante que eu traga para vocês isso e fale que existe sim essa discussão no meio científico de como se apropriar, de como ver essa questão da aprendizagem ativa sobre questões positivas e negativas na qual ela está relacionada, né? Então, assim, é importante a gente entender isso. Primeiramente, que a gente aprende de forma ativa desde o início. Mas a gente aprende ao longo do tempo em dois formatos também que são importantes. Primeiro, a gente aprende a partir de situações concretas, né? A gente tem as situações concretas, a gente amplia a nossa visão sobre essas situações concretas, tiramos as nossas próprias conclusões, generalizamos e criamos novos conceitos, novas abordagens a partir da nossa perspectiva. A gente cria novas perspectivas, novas verdades, novas ideias e desenvolvemos um novo conhecimento, uma nova abordagem. Esse é um método de um processo indutivo de aprendizado. E, por outro lado, também a gente aprende a partir de ideias, a partir de teorias que existem, que elas estão ali formadas, prontas. A gente pega essas ideias, essas teorias, e as aplica para simplesmente testar a sua viabilidade, para confirmar a sua aderência num determinado case, numa determinada situação de vida. Esse é um método, é um processo dedutivo. A diferença básica entre as duas é que no método indutivo a gente está criando conhecimento em alguma instância, a gente está criando, construindo algo novo. E no método dedutivo a gente não cria conhecimento, a gente só replica aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito, né? Por que é importante que eu diga isso? Porque tradicionalmente, no ambiente educacional, o que prepondera é o processo dedutivo. É o processo na qual a gente já está acostumado, isso, claro, vem mudando, é importante salientar isso, mas há muito tempo, desde o século XVIII, né, que a gente já falou disso também aqui nos vídeos, que a gente vem no modelo de sala de aula, que é um processo dedutivo. O professor, ele traz o conteúdo para dentro de sala de aula, as teorias, as verdades absolutas da ciência, até então ditas como verdade absolutas, né, como as comprovações científicas. Os alunos entendem aquilo como a verdade, até então inquestionável, aplicam, fazem algumas atividades para testar aquelas ferramentas, a sua viabilidade para resolver determinado problema, determinada situação, para verificar um procedimento, que ele dá certo, que ele não dá em outras áreas do conhecimento, né? E a partir disso está criado ali a concepção de um processo dedutivo. Testei algo que o professor trouxe como já existente, testamos, aplicamos, e era isso. Durante muito tempo no ensino, e aí isso ainda prepondera muito na nossa educação, é assim que acontece, né? As coisas vêm prontas, a gente as interpreta, entende como as verdades,
que são aceitas pelo mundo como as verdades absolutas e a gente replica isso. Isso não está errado de forma alguma, isso é importante, as teorias, a ciência ela é desenvolvida para que a gente realmente creia nelas, acredite na sua viabilidade, possa utilizá-las com segurança, então é viável que o método dedutivo seja assim utilizado, não há problema nenhum nisso, mas uma abordagem ativa de ensino, onde eu quero um protagonismo, onde eu estou pensando no empreendedorismo, no empoderamento do aluno, do cidadão, eu começo a olhar um pouco mais para um processo diferenciado, para um processo onde eu tenha mais liberdade, um processo que seja mais indutivo e eu possa ser mais capaz de contribuir, de criar com consistência, claro, com categoria, com subsídios suficientes para isso, mas colocando muito mais das minhas experiências, das minhas crenças, do meu conhecimento, das minhas pesquisas, dos meus estudos, né, e consiga construir novas abordagens a partir disso, tornando o processo, sim, mais indutivo, mais direcionado, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda que existe esse rigor, mas isso não estou trazendo aqui como algo negativo, sim, que o modelo tradicional ele é mais, sim, dedutivo e que ele começa a abrir espaço para que, além desse processo, a gente mescle isso, transformando esse processo num modelo mais híbrido, onde eu possa, sim, incluir um método dedutivo, um processo dedutivo de aprendizado, indutivo de aprendizado, onde além do dedutivo, o aluno tenha o processo indutivo e comece a criar mais, a exercer mais a sua criatividade, a colocar mais o seu ponto de vista e ajudar a criar novos sentidos para as coisas, novas abordagens e, por que não, do ponto de vista científico, novos conhecimentos, novas abordagens, novas teorias, novas ideias aí mais para frente que podem ser construídas, que é importante, extremamente importante isso para a ciência, né? E é importantíssimo a gente entender também que o processo de aprendizado, ele é diferente e ele tem um significado para cada pessoa, né? Cada um vai aprender de uma forma e vai aprender aquilo que é mais significativo para a sua vida. Né? Normalmente, numa sala de aula, eu tenho 10, 15, 20, 30 alunos ou mais, e eu tenho ali pessoas com realidades diferentes, com experiências diferentes, que vão olhar para aquele conteúdo que está sendo ali trabalhado e vão interpretar aquele conteúdo de forma absorvendo aquilo que é mais significativo para si. Dentro dessa ideia do que é mais significativo, a gente entende que o processo de aprendizado ele gera conexões. Ele gera conexões entre as pessoas, entre o conteúdo com o aluno e o que ele absorve, e entre os professores e os alunos. Ele está gerando conexões a todo tempo. Essas conexões, elas podem ser conexões cognitivas ou conexões emocionais. Cognitiva, né, no processo da psicologia cognitiva, com uma racionalidade, com aspectos de pensamento, de memória, que vão ligar a processos de aprendizado, de decisões, de uma etapa cognitiva de conhecimento, ou eu vou aprender criando essas conexões de uma forma mais emocional, acessando as minhas emoções, os meus sentimentos, que também a neurociência explica bastante isso, que a gente aprende muito, muito por meio das emoções. Então, o que a gente pode pensar? Se cada um aprende aquilo que é mais significativo para si, a gente está aprendendo a todo tempo, mesclando forma cognitiva e forma emocional. A gente está dentro de uma sala de aula, né? O professor está trabalhando um conteúdo, o aluno está absorvendo esse conteúdo, a gente está ali participando daquela interação, aprendendo o que é mais significativo, utilizando das nossas múltiplas inteligências, a nossa forma de aprender melhor, mas tudo de uma forma cognitiva e emocional ao mesmo tempo. Ora prepondera mais o cognitivo, ora prepondera mais o emocional. E a gente tem entendido, por meio dos estudos da psicologia e por meio dos estudos da neurociência, que esse vínculo emocional ele tem se ligado muito mais ao aprendizado e está muito ligado ao aprendizado ativo, a uma aprendizagem realmente mais experiencial, mais indutiva. Porque a emoção, quando eu desperto emoção no aprendizado, eu abro janelas para que esse aluno, para que esse educando, ele consiga fazer uma construção mais sólida do conhecimento. Eu abro janelas para que ele acesse áreas onde mentalmente, neurologicamente, ele consegue
ter subsídios necessários para construir conhecimentos de uma forma mais significativa, que vai ficar na memória, que vai ficar mais fixo por mais tempo, sem o esquecimento. Porque a gente sabe que o nosso cérebro, quando a gente aprende, né, alguma coisa, ele vai lá e vai fazer uma associação do que é importante disso que a gente aprendeu numa aula e que eu realmente, cérebro pensando, né, que eu realmente preciso absorver, e se eu tô vendo que ela não tá usando isso no dia a dia, que não é importante, o cérebro descarta, porque ele foi, né, culturalmente, ali, biologicamente desenvolvido para absorver aquilo que realmente é importante pra gente, embora ele tenha capacidade de outras absorções, mas se ele vê que a gente não tá usando, ele descarta aquela informação para um outro campo e a gente acaba esquecendo. E quando a gente acessa a área da emoção para o aprendizado, essas memórias elas entram numa área do cérebro que elas são mais difíceis de apagar, elas ficam mais ativas na memória, a gente lembra com mais facilidade. E um exemplo que eu posso dar para vocês nesse sentido, que tem sido bastante usado em sala de aula, usado também em educação corporativa e não só agora, né, que a gente está falando nisso, mas tem sido usado por algumas áreas aí há bastante tempo, sem usar esse nome, mas já vem sendo aplicado, é o storytelling. A técnica de contar boas histórias, utilizando técnicas dos atos, das jornadas do herói e outras técnicas, são formas de contar histórias para as pessoas, contar histórias dentro de um processo de aprendizado, dentro de uma sala de aula, dentro de um treinamento organizacional, onde eu consiga engajar as pessoas a partir de histórias bem contadas, com todas as etapas que uma boa história precisa para realmente envolver as emoções das pessoas de forma que elas não vão esquecer daquilo que elas ouviram de forma alguma. A área de vendas faz muito isso, palestras fazem muito isso, normalmente ligadas também a vendas, a produtos, a negociações, geram vínculos com a plateia de forma que as pessoas se conectem emocionalmente com essas pessoas, com essas histórias e se sintam parte delas, se engajem de verdade para comprar, para se engajar com um produto, com um serviço, com uma marca de uma forma mais profícua. E isso, né, as grandes marcas têm tido grandes resultados a partir da contação de boas histórias. E a gente tem colocado isso dentro de sala de aula, eu já aplico há alguns anos, dentro dos meus processos de ensino de sala de aula, embutido, né, ali dentro dos processos das aulas, dos conteúdos, processos de storytelling que reforçam histórias bem contadas, com etapas que geram vínculos emocionais, que geram engajamento dos alunos, para que isso se torne mais memorável. Então, isso é uma dica também importante, estudar storytelling, reforçar o storytelling, para educação corporativa, treinamento e para sala de aula, porque as pessoas aprendem, a neurociência está batendo muito nisso, está nos explicando isso de uma forma muito inteligente e interessante, que as pessoas aprendem bastante, muito pelo emocional, e a aprendizagem ativa, ela está muito ligada ao emocional também, conseguir fazer esse vínculo emocional na interação das pessoas, na interação, engajamento com o conteúdo, e isso é bem relevante, é importante que a gente entenda, né? E essa aprendizagem ativa, ela aumenta muito a flexibilidade cognitiva do aluno também. O que é essa flexibilidade cognitiva, né? É ele conseguir interpretar as alternativas, ver os melhores caminhos, como ele aprende melhor, como que ele se sente mais confortável nesse processo de aprendizado, como que ele se adapta melhor a situações que ele não conhece. Então, o aprendizado ativo, ele torna o aluno mais flexível no ponto de tomada de decisão sobre como ele aprende melhor. E isso tira aquela rigidez do processo de ensino, supera aquela ideia mental rígida de um processo mais arcaico, mais fechado, mais cartesiano, que é o que a gente precisa para a educação do futuro, para o ensino do futuro e para essa nova mentalidade da educação. Então, para a gente começar a mudar o mindset da educação, pensar numa educação mais disruptiva, mais inovadora, é uma mentalidade de crescimento, ground mindset, que eu já falei nos vídeos aqui também, que é pensar sem tanta rigidez, sem tanto medo, se permitir mais. E a aprendizagem ativa, ela torna o aluno mais flexível, ele consegue arriscar mais, ele se torna mais flexível nesse sentido porque ele desenvolve habilidades e competências dentro do ambiente de sala de aula que permitem com que ele mesmo perceba
que ele tenha essa flexibilidade. Isso exatamente porque a aprendizagem ativa, ela precisa, a priori, gerar uma aprendizagem mais reflexiva. Eu tenho que ser um aluno reflexivo a partir de uma abordagem de método ativo bem executado. O que é um aluno que tem uma aprendizagem reflexiva? Ele consegue perceber o que ele está aprendendo. Exatamente o que eu disse agora a respeito dessa flexibilidade, né? Eu consigo, quando eu tenho uma aprendizagem mais reflexiva, eu consigo entender o que eu estou aprendendo. Dentro mesmo de sala de aula, dentro do processo de sala de aula ou de um treinamento corporativo, eu consigo ver o conhecimento, eu consigo ver a competência que está sendo desenvolvida, a habilidade, eu consigo entender as atitudes, os comportamentos que estão sendo desenvolvidos, porque eu me torno mais reflexivo. Eu consigo refletir mais sobre o processo e aí isso me ajuda no meu protagonismo em sala de aula, no meu protagonismo como liderança, como gestor de equipe ou como um colaborador da equipe que precisa também ter essa autonomia e esse viés de intraempreendedor, né? De ser um co-criador dentro do ambiente da empresa, né? E falando em cocriação, o modelo ativo de aprendizado, ele tem muito isso, né? Ele ajuda, dentro da sala de aula especificamente, para que o aluno ele seja um co-criador de valor. O que é esse co-criador? O serviço principal de uma instituição de ensino que ela oferece para o seu cliente é o aprendizado, é o processo de aprendizado, é o ensino, conhecimento, é o aprendizado, né? Você vai vir aqui comprar aprendizado, independente de para onde isso vai te levar, você vai aprender. Então, quando o aluno ele participa desse aprendizado a partir de um processo mais ativo, mais indutivo, né? Ele participa mais, ele se sente parte dessa construção. Ele percebe que aquele valor que ele está comprando da instituição, quando ele entra na instituição, ele está participando da criação daquele valor, ele está construindo junto com a instituição, então ele se torna mais parte, ele se sente mais protagonista, mais empoderado, porque ele está ajudando a criar aquele ambiente na qual ele participa, na qual ele interage. E dentro de um ambiente corporativo a mesma coisa, a gente chama de outro nome, de intraempreendedorismo, trabalho bastante com isso também a nível de consultoria organizacional, estimular o intraempreendedorismo nos colaboradores, que é realmente torná-los mais empoderados, torná-los mais co-criadores. Eles sentem que eles criam o valor junto com as organizações a partir das suas ideias, das suas ações, dos estímulos que são permitido que ele tenha dentro do ambiente organizacional, né? Permitindo sempre isso para os colaboradores. Outro ponto do modelo ativo que é relevante em sala de aula é que os alunos e os professores eles atuam em situações mais concretas, porque essa é a ideia do ensino ativo, né? Que ele trabalhe com questões mais concretas, que possam ser mais generalizáveis, novas conclusões, novas abordagens, e daí sim o link com a questão indutiva que eu falei lá no início do vídeo, né? Situações mais concretas que eu possa trabalhar com mais dados, criar novas fontes e gerar novos conhecimentos. Isso é muito produtivo em sala de aula quando executado de forma adequada, de forma bem trabalhada pelo educador, que entende como aplicar esse método ativo de uma forma como ele realmente precisa, dentro de muitas abordagens que podem ser feitas. Então, isso acaba sendo muito interessante e muito produtivo para todos. Outro ponto é o estímulo à criatividade. O método ativo estimula a criatividade, que é algo que a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente é tolhido da nossa criatividade por diversos aspectos sociais, de trabalho, de ambiente da educação, e o processo ativo ele nos estimula. Por causa do protagonismo, por esse empoderamento, a gente se torna mais responsável, né? É muito diferente um aluno chegar em sala de aula e receber um conteúdo que ele não estava pronto, que ele nunca ouviu falar e que ele precisa assimilar naquelas 2, 3 horas e ver o que ele consegue entender ali e fazer uma atividade, do que quando, por exemplo, ele lê esse conteúdo em casa, em outro momento consegue tirar dúvidas, consegue fazer interpretações, consegue pensar, raciocinar sobre o assunto, e ele chega em sala de aula com outra abordagem, ele chega com outro domínio. O aluno, isso que é o aluno empoderado, é muito diferente. Você chegar num ambiente que você não leu nada, você dificilmente vai ter uma dúvida, vai ter uma inquietação, porque você está tendo acesso agora a esse conteúdo. Mas se você lê antes, se prepara, tira dúvidas, lê outras fontes, busca entender, anota as dúvidas, se questiona, você chega na aula com outro empoderamento.
Você chega na aula com outra autonomia, com outra autoridade, com outra curiosidade. Isso estimula a nossa criatividade, isso abre novas conexões mentais, isso torna o nosso cérebro mais elástico, mais propício ao aprendizado e mais aberto também para uma mentalidade aberta, uma mentalidade de crescimento de aprendizado, né? Isso é bem importante. E o papel do professor, por fim, isso tudo, né? Sempre eu bato nessa tecla, a gente não está nunca eximindo o educador de forma alguma, o aluno é ativo, é protagonista, mas o professor sempre, o educador sempre tem um papel fundamental de ser um mentor, de ser um condutor para que tudo isso aconteça de forma adequada, de forma certa, de forma equilibrada, porque a aprendizagem ativa, o método ativo, pelo próprio nome, a priori, né, é um método, ele exige um treinamento, exige um processo, uma colocação, um feedback, um alinhamento, e isso quem conduz, quem precisa fazer para que dê certo é o educador com base no seu conhecimento, no seu entendimento do método, no seu estudo constante para aprimorar a aprendizagem ativa e estimular realmente, ele precisa conseguir estimular, motivar os alunos a buscarem esse aprender protagonista, esse aprender por conta própria, esse estímulo de criatividade. Então, o professor, ele, pelo contrário do que falam, né, que o professor perde o seu espaço, não, o professor, ele acaba tendo um espaço cada vez maior, que exige que ele se profissionalize mais, que ele busque mais esses conhecimentos desses métodos para que ele tenha tranquilidade de aplicar isso em sala de aula com autonomia e veja efetivamente os bons resultados, não só para os alunos, mas para ele também, porque o educador que está em sala de aula, né, aquele que ensina, ele aprende sempre duas vezes, ele reforça o que ele já sabe, ele cria novas conexões. A gente, como professor, como educador em sala de aula, a gente sempre aprende muito mais. As nossas conexões sempre aumentam, a gente sempre agrega, mas a gente recebe muito daquilo que os acadêmicos nos passam, né? Então isso é uma construção para a vida, vai além de sala de aula e é muito importante que a gente reforce isso. Certo, gente? Era isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje, trabalhar um pouquinho. Eu falei que ia ser amplo, né? Que eu não ia focar apenas no processo de aprendizado, mas pincelei alguns aspectos aí que eu acho que são importantes que a gente reflita, pense, se questione sobre as abordagens de um processo de aprendizado mais ativo e mais misto, em que a gente possa envolver essa cadeia de pessoas aí que se envolvem na educação. Claro, é tudo muito complexo, a educação é um tema muito complexo, mas aos poucos a gente vai trabalhando aí, melhorando aquilo que a gente puder, e as ideias desses vídeos são para que realmente eu possa contribuir uma semente para a gente começar a refletir sobre isso, pensar um pouco diferente. E vocês podem acompanhar os conteúdos aí que eu tenho na internet, de outras coisas, conteúdos que eu escrevo. Tá, Elisângela, Julie, e daí, gostaram do vídeo? Não gostaram? Estão cochilando. Boa noite, Elisângela, boa noite, tá bom? Então, isso é o que nós temos de novo aí também, essa aprendizagem ativa. Já tinham ouvido falar de aprendizagem ativa? Por que é que vocês não falam? Meu Deus, estou me sentindo abandonada aqui. Ah, o que você está escrevendo? Ah, não, mas escrevendo não, Elisângela, tem que falar, vocês têm que falar comigo, só escrevendo não dá. A Julie está aqui, a Elisângela. Ainda bem que vieram me fazer companhia, né? Porque senão eu fico sozinha aqui. Tá? A Julie disse que gostou. E a Julie e a Elisângela assistiram a palestra do José Edson na outra semana. Quem que está com problema ali? Deixa eu ver. Que falaram o quê? Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver. Meu áudio está com problema, professora. Sim, assisti. Ok. Tá bom. Tá? Aí
naquela semana, né, Elisângela, vocês daí viram a aula, postei para vocês ali, e hoje nós vamos para uma parte um pouquinho diferente. Se eu perguntasse assim para vocês, e eu pedisse para vocês falarem um pouquinho sobre, como é que eu vou dizer, condomínios verdes. O que vocês entenderiam por condomínios verdes? Hein? Já pensaram? Ou se eu falasse fazenda vertical verde? Campos, ok. Né? Fazenda vertical verde, um campo, mas é vertical. O campo é horizontal, né? Ah, ok, tá. Mas em uma fazenda, é possível fazer uma fazenda vertical verde? É possível fazer uma horta vertical? Floreiras, ok, já viram floreiras, tá? Floreiras também vi bastante, tá? E uma horta vertical. E vocês já viram, se eu dissesse para vocês que pode ser um prédio verde, vocês acreditariam nessa possibilidade? Acreditaria vendo. Oh my God! Então vamos lá. E se eu dissesse quais são os tipos de. Se eu pedisse assim, é possível ter uma horta hidropônica vertical? Ah, então eu vou determinar agora. Vocês têm que fazer uma aprendizagem ativa, né? Vocês acabaram de ver agora, né? E o que é essa aprendizagem ativa? Vocês têm que fazer alguma coisa, né? Vocês têm que fazer alguma coisa diferente, vocês têm que produzir na área de vocês, com o conhecimento de vocês, no ambiente que vocês estão acostumados, né? No nosso caso aqui agora, nós estamos trabalhando de contabilidade rural, vocês têm que fazer alguma coisa nisso daí. E se eu dissesse, hoje nós temos que fazer uma horta vertical, uma horta hidropônica vertical. Ai, meu Deus, como é triste, ninguém fala. Ia tentar, Elisângela? Ia? E se eu dissesse assim para vocês, é possível ter um prédio ao qual ele seja o produtor dos produtos, ele mesmo o prédio, um edifício, um arranha-céu verde, né? Um arranha-céu é um prédio muito alto. Ó, por sua vez, estou de verde hoje, estou de árvorezinha, tá? É possível fazer com que o prédio em si seja um produtor de produtos, de temperos, do que for para as pessoas que residem nesse prédio, de legumes, de frutas, alguma coisa? Tá. Então, como vocês não falam, eu vou ter que vou ter que dar aula aqui mesmo, vou ter que continuar no aprendizagem tradicional, porque não tem jeito, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês a teoria,
e depois vocês vão, acho que vai ser melhor. Vocês só me digam se estão visualizando. Coloquem no chat que eu preciso fechar para olhar daí. Sim, ok, tá bom. Então eu vou voltar aqui. Então vamos lá. Hoje está tudo verde, né? Até a tela inicial está verdinha aqui hoje, tá? Então, a fazenda vertical e sua importância para o futuro da agricultura. Então, olha ali, ó, a fazenda vertical e sua importância para a agricultura. Então, nós temos alguns problemas. No nosso caso do Brasil, nós não temos esses problemas de falta de espaço, de falta de espaço mesmo, de espaço físico. Mas já nós temos vários países que não têm espaço físico, não tem mais lugar para produzir alimentos, não tem mais lugar para produzir nada, porque houve um crescimento industrial muito exacerbado e sem controle, né? Que ficaram sem capacidade produtiva praticamente nada. Então, nesses países, algumas coisas precisaram ser feitas, e eles precisam ter verde também, né? Então, foi aonde surgiu a ideia da fazenda vertical, e aí tem a sua importância, inclusive, para a agricultura. O que ela é? É uma questão de redução de espaço, você produz muito mais, mas muito mais, gasta menos produtos, tratamentos químicos, ou agroquímicos, como se diz, né? E você consegue atender uma população muito maior. Então, vocês sabem que a população do mundo, ela tende a crescer muito, muito, muito mesmo, né? E nós não temos alimentos o suficiente. Nós, que eu digo, o mundo não tem alimentos o suficiente para alimentar essas pessoas, ou também tem produtos que não tem como transportar eles para outros continentes, outros locais. Então, esses locais que estão criando essas ideias inovadoras, criando os produtos diferentes, essas ideias muito novas, tá? Então, eles implementaram umas novas tecnologias com leis, né? E processos, e assim que surgiu as fazendas verdes, principalmente levando em consideração a importância econômica para o espaço e para a tecnologia. Aí, o que são essas aqui? O que é uma fazenda verde? Né? Neste caso, água potável, por exemplo, os produtos aeropônico, exatamente como está aqui, aeropônico, é o cultivo de plantas em ambientes aéreos, sem solo e com pouca água. Então, porque também nós temos falta de água, então não adianta eu querer, não tenho espaço físico e crio produtos hidropônicos e daí eu não vou ter mais água. Então, eu tenho que fazer essas implementações, essas inovações tecnológicas na agricultura também, né? Então, isso aqui é um produto aeropônico, cultivado em plantas em ambientes aéreos, sem solo e com pouca água. Então, esse estudo ele foi feito quando, há pouco tempo, no espaço, especialmente no espaço, literalmente, né? Como o pessoal que foi para a Lua, exatamente, foi feito no espaço, no espaço, não aqui na Terra, foi feito no espaço, e com a utilização de pouquíssima água, eles conseguem fazer esses produtos aeropônicos.
E depois tem os aquapônicas, né? Que une plantas e peixes no mesmo ecossistema. Então, isso é muito interessante, porque os próprios peixes estão se alimentando dessas plantas, dessa água, enfim, dessas coisas que está sendo usada para esse tipo de plantas. Então, você tem 2 culturas num espaço só, e nessa questão vertical, né? Por isso que a gente disse uma fazenda vertical, porque que ela já é, né? Nessas fazendas verticais, então você está criando 2 fontes de alimentação, que é na agricultura e as 2 da agricultura, né? Que é tudo que envolve o peixe, né? E o que envolve plantas. Então, é plantas e peixes. Essas plantas, claro, aí o pessoal que trabalha na área da agricultura vai saber melhor quais plantas podem ser adequadas a esse tipo de plantio, ok? Não vão pedir para mim, que eu não sou agrônoma, que eu não sou técnica agrícola, que eu não sou nada nessa área, porque eu não vou saber. Eu sei que a maioria delas dá para fazer isso, ou praticamente todas dá para ser feito isso. E aí tem o hidropônico, que é o que nós mais conhecemos, né? Que é uma planta que ela também é o cultivo de plantas em soluções com nutrientes sem adubação de solo também. Então é o hidropônico, que tem a água e aí não tem contato com o solo também. Então é utilizados nutrientes nessa água né, de solo, sem utilização do solo, utiliza-se os nutrientes na água para poder para criar essa planta, enfim, o que for necessário. Então, essas são as 3 modalidades principais e diferentes que tem, né? Olha aqui, então, a história das fazendas verdes. Isso aqui, esses prédios aqui, eles produzem alimentos. Isso aqui são prédios onde é produzido, pode ser produzidos, como é que eu vou dizer, tipo moranguinho, todas essas frutas que são perpendulares, né? Elas são produzidas nesses prédios, então são todos verticais. Então eles já são produzidos, já são construídos os prédios para que possa ser feito, ele possa ser produzido. Então, você tá utilizando o meio social, né, urbano, mas também está utilizando para produzir alimento para a população. Então, aqui tem estudos que diz que com essa forma, assim, eles conseguem alimentar boa parte das pessoas que residem nesses prédios, inclusive. Então, por isso que se chama fazenda vertical. As alimentações, olha a quantidade de coisas que tem ali, né? E a gente sabe que essas pessoas, eles não comem tanto quanto nós aqui, eles são vegetarianos, eles comem muito pouco, né? Eles comem pouquinho, então a gente não pode se basear como nós, que somos acostumados a comer muito, né? Então, muitas vezes, essas estruturas são chamadas de farmacreps, que é um termo proveniente do inglês, né? Scrapers, ou seja, os scrapers, os arranha-céus, são prédios muito altos, né? Então, a primeira fazenda vertical foi criada em 2012, agora, recentemente, em Singapura, onde foram construídos 120 andares, com foi construído 120 torres, não é andares, 120 torres. Cada um desses aqui é uma torre, né? Foram construídos 120 torres, com vários andares. Neles foram criados um sistema que garante para a planta luz solar, irrigação, nutrientes de forma equilibrada. Ele pode ser chamado de um sistema rotativo, porque o que é? Esse sistema rotativo, as plantas,
pode ser substituídas, né? São plantas que não produzem o ano todo. Então, elas produzem um tempo, depois produz, troca de plantas, produz outro. É como um jardim que você tem que cuidar, né? Então, tem um sistema rotativo. E aí, por isso que eles dizem, ó, então, você imagina, 120 torres aqui, com vários andares, em 2012, muito recente, né? Então, ele tem todo o sistema de luz solar própria, né? Uma irrigação com nutrientes de forma equilibrada. Com certeza, isso aqui, ó, da chuva, a água da chuva, e com certeza tem mais alguma coisa, por exemplo, com a irrigação, se estiver chovendo muito, a água escapa, não vai ficar acumulado, porque se ficar água acumulada, a raiz dessas plantas, enfim, alguma coisa, vai transbordar pelas sacadas, pelos próprios apartamentos, né? Então, é tudo muito bem construído. A partir dali, então, está dizendo que várias outras fazendas verticais foram construídas e aprimoradas em todo o mundo, ao redor do mundo, e inclusive comercialmente, para vender. A Suíça, o Japão, a Holanda, Estados Unidos, Canadá e Suécia já utilizam, já estão sendo utilizadas essas estruturas. Então, veja bem, Suíça, primeiro mundo, Japão, primeiro mundo, Holanda, primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, todos são primeiro mundo. Então, a gente vê, assim, que países que, mesmo que não tenham falta não tem, o que é o caso dos Estados Unidos, que não tem falta de espaço, de terra, eles estão construindo, porque isso são essas fazendas verdes, porque você alimenta a população, você usa a luz própria, você usa a água da chuva, você usa uma série de outras coisas que você não precisa utilizar ou degradar o meio ambiente, ou inclusive deteriorar a terra ou destruir outras coisas, tá? Então, aí que está agora, quando vocês ouviram falar das fazendas verticais. Aí nós temos, né, alguns problemas, que por isso que está sendo construído isso também, e tem algumas coisas que precisam ser verificadas também. Nós temos alterações climáticas que nós não temos como controlar, né? Essas alterações climáticas nas fazendas convencionais e tal, não se consegue controlar. Enquanto que, né, nesses lugares ali, eles conseguem fazer esse controle, né? Então, nós temos, assim, no nosso ambiente normal, nós temos alterações climáticas, nós temos a escassez de água, que vocês sabem que a água é um bem finito, não infinito, como quando eu era criança, eu aprendi que a água era um bem infinito, que nunca, e há muitos anos agora se fala que a água é um bem finito, que ela vai acabar. Então, nós temos uma escassez de água. Aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, a gente sabe que os animais comem os cactos, né? Que é uma planta que retém muita água e que é a alimentação deles, né? Nós temos invernos mais longos, nós temos os invernos longos e não temos um período certo, assim como tem um inverno muito forte, já muda a temperatura, então isso também é um problema. Nós temos um terreno, os terrenos nossos, em função de todos dessas outras alterações, eles se formam um novo terreno. Isso quer dizer um terreno que chove muito rapidamente, leva embora os nutrientes, né? Uma série de outras questões. E nós temos o impacto das indústrias também, que ele também provoca a degradação do meio ambiente, né? Então, em função de todos esses problemas, é que as fazendas verticais estão surgindo e estão muito em voga na atualidade, e começou em 2012, né? E aí vocês vão ouvir muito falar sobre isso, muito, 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 muito. Então, não é uma utopia, não é nada
do que está se achando né, que não está se inventando. Assim, eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho na minha sacada, eu tenho tudo que é tempero que uma pessoa tem lá fora, numa horta caseira, eu tenho na minha sacada. Eu, por exemplo, não gosto, quando eu estou dentro de casa, de ter que trocar de calçado para sair, descer lá, ir lá fora buscar temperos lá na horta. Eu tenho na minha sacada. Então, ali eu tenho meus potes de cebola, meus potes de salsa, de tudo que é tempero. Eu tenho até pimentão plantado, uma série de coisas, né? E de extrema qualidade. Tenho temperos assim que eu quebro os galhos e jogo fora porque eles são muito grandes, que vai pegando muito espaço. E eu moro numa casa de 2 pisos que eu poderia perfeitamente na minha horta eu uso e é muito fácil de fazer. Em vez de eu ter flores, eu posso, assim como eu tenho flores também, né? E já experimentei plantar da tomate, da salada, mas daí dá muito trabalho, porque daí eu tenho que cuidar isso, daí eu deixo para o meu esposo cuidar, que ele gosta de cuidar das coisas dele. Então, mas eu prefiro os temperos quando eu vou cozinhar, então eu já tenho assim na minha sacada. E no Brasil, o que eu diria? Entretanto, aqui no Brasil, o uso da fazenda vertical começou a ser discutido recentemente pelo meio acadêmico. Olha aqui, ó. Sendo assim, poucos experimentos práticos foram produzidos até então. E ainda sem objetivos comerciais, né? Se eu disser para vocês que isso daqui é um pé de laranjeira que eu tenho e eu colho laranja da minha janela, da minha sacada. Isso aqui é na minha casa, eu recolho da janela da minha sacada. Tá? Eu vou lá, domingo também, queria fazer um chá, aí eu fui lá, abri a janela, peguei uma laranja da janela, isso aqui é na minha sacada. Não é impossível de fazer. Então, assim, eu tenho para vocês, claro, eu não sou exemplo, tá? Isso é uma questão doméstica, mas imagina, em grandes quantidades pode ser feito também. Então, aqui, no meio acadêmico, pouco tem sido feito e não em escala comercial, né? Então, o que eu tenho, assim, para dizer para vocês? Que o idealizador dessas instalações foi Dixon Despoiner, que via essas instalações como um mecanismo capaz de ajudar a reduzir a fome ao redor do mundo, que tem sido um exponencial, que tem tido um exponencial de aumento da população ao longo dos anos. De acordo com ele, alterar a maneira de usar a terra de forma horizontal para a vertical possibilita a redução do uso de energia e de poluição, que, querendo ou não, fazem parte de qualquer processo de produção, incluindo na agricultura, né? Ok, tem aqui que eu disse, muito obrigado. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês, inclusive, tá? Quando a gente fala nessa questão de redução de poluição e dos produtos que é utilizado. Esses tempos eu fui fazer uma palestra para estudantes do Nepal. E daí eu fui estudar o país deles para ver como é que era. Gente, vocês não fazem ideia aonde eles plantam arroz, aonde eles trabalham, eles têm bastante mel e bastante plantação de arroz. É nos penhascos. Sabe o que é penhasco? É uns peraus, assim. Aí, qualquer pedacinho de coisas lá, eles tinham uma caixinha de abelha. Eles faziam, assim, coisas que tu jamais imagina, porque eles não têm, é um país muito pobre mesmo.
E o mel era um meio de subsistência deles também lá das propriedades rurais, né? Então vocês não fazem ideia de onde eles tinham e é muito montanhoso. Então eles faziam assim tipo escadinhas nas montanhas para poder plantar o arroz, sabe? Então eles faziam como se fosse degrauzinhos assim, mas era peraus assim muito degrauzinhos. É como se fosse o degrau de uma escada, exatamente assim, e era assim que eles plantam, porque eles não têm, é um país muito pobre, eles não têm espaço, como é que eu vou dizer, esmagados, literalmente, ali parece que é pela China, a Índia, se eu não me engano, e o Paquistão. O Nepal é um país bem pequenininho. E eles estão num lugar aí que ninguém quis aquela parte da terra, aquele lugar, assim, mas vocês tentem imaginar a Serra da Rocinha, o Rio do Rastro, é fichinha perto daquilo. E lá é onde eles plantam arroz. O Rio do Rastro, vocês que são da região conhecem bem, eles plantam naquelas como é que eu vou dizer, naquele esperal, aquelas coisas, eles têm as caixas de mel penduradas, eles fazem umas escadas tipo de corda, de cordas, para poder subir para colher o mel aonde não tem terra, onde tem só alguns pedacinhos que as abelhas podem ficar. E nos outros lugares aonde tem mais terra e alguma coisa, aí eles plantam um arroz. É muito triste. Aí a gente vê aquilo, e aí eu fazendo a palestra e os alunos mostrando aquilo, eles me apresentaram umas filmagens de lá. Nossa, eu fiquei morrendo de pena e fiquei com muito dó daqueles alunos, mas com muito dó deles mesmo, né? De saber que nós temos tanta capacidade produtiva aqui, tanta terra, e nós não sabemos usar, nós não aproveitamos. E aí, o que eu me lembro, assim, que aquela palestra era paga, era paga a palestra, e eu, na segunda-feira, quando eles me chamaram para liberar a conta, para me passar o dinheiro, eu disse que não, que eu deixei para eles, porque eu fiquei, gente, com muita pena deles. Eu disse que era para eles usar da forma que eles achassem melhor, porque foram os estudantes que se reuniram, né, e fizeram uma vaquinha para pagar a palestra para mim ir lá, para falar para eles, para mostrar o modelo de agricultura do Brasil e apresentar algumas alternativas de produção para eles, né? Então, eles fizeram uma vaquinha, né, como a gente chama aqui, para pagar a palestra para mim. Eu não quis receber. Para vocês terem uma ideia de quanto que era, para eles era muito, 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 muito dinheiro. Para mim era R$ 200, tá? Só para vocês acharem que era. Para eles era muito, mas muito dinheiro, e para mim era R$ 200. Então, assim, bastante dinheiro. R$ 200 não é pouco, tá? Para mim. Mas, assim, para vocês, de repente, pensarem que é muito dinheiro, então, para vocês verem o tamanho da falta de alimento e da falta de lugar para produzir. E nós, no Brasil, temos tudo isso, né? E aí, quando eu vi uma reportagem agora, acho que foi esse final de semana, das fazendas verticais, nossa, eu fui procurar, porque eu estava com visita e eu só escutei isso na televisão, só escutei e não pude ver mais nada. Não, eu jurei, eu tenho que encontrar material, eu tenho que achar alguma coisa, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu já sabia que tinha algumas coisas, tipo como eu faço, que tem essas plantações hidropônicas, mas nada muito além disso. E aí, quando eu fui pesquisar, eu fiquei encantada com o que tem e o que é possível ser feito. Elisângela Giuli. Eu fico tão triste que vocês não falam.
Ah, as fazendas verticais, você gostou das fazendas verticais? Aí, quando eu liberar o material para vocês ali, vocês olhem e vejam e analisam, que daí vocês têm todo o material ali. E procurem na internet também, tem bastante material. Tem bastante material. Olha, vamos produzir um artigo ali, meninas, para um congresso agora em setembro, sobre isso. Um congresso na Índia. Oh. Não, na professora tem um monte de coisa para nós fazer agora, é. O que vocês têm para fazer? Nossa, tem o pré-projeto, agora tem que fazer o relatório do Certo. estágio, e tem prova, tem trabalho, tem um monte de coisa, professora. Quando que tem prova? Agora, né? Final do semestre, né? Vocês estão na 7ª fase, vocês já estão fazendo o pré-projeto, né? Uhum. Eu tô com o cabelo branco já, professora. Ah, branco estão os meus, então imagino que eu chegar na minha idade. Ô, louca, muita coisa. Quando vocês têm que entregar o pré-projeto? Agora é dia 28. 28. E semana que vem vocês têm o quê? Semana acadêmica, é isso? Acho que sim, né, professora? Acho que é segunda e terça e quarta, eu acho, né? Ah, quinta não, então, tá bom. É que me avisaram ontem os alunos que tinha semana acadêmica, daí eu digo, não, mas não é a semana inteira, né? Daí eles disseram, sim, a semana inteira. Eu digo, não, acho que Na verdade, eu não não. sei o dia, professora. É? Certo. Na verdade, eu não sei o dia certo. Eles me falaram que começava segunda, então deve ser segunda, terça e quarta. Geralmente é isso, né? E depois no outro semestre, na outra vez começa quarta, quinta e sexta, né? Para não ficar sempre nos mesmos dias da semana. Ao menos era assim, né? É, professora, sempre é 3 dias, né? Uhum. Tá, e o TCC de vocês está tudo ok? Então, Julie, Elisângela, Tá ainda, né, professora? Ainda não terminei. não terminou? Vou estar fazendo o relatório já, agora é o pré-projeto ou é o TCC mesmo? É o pré-projeto, mas daí tem o relatório do estágio, né? Hum. Você fez estágio em que área, Julie? Tu fez da contabilidade, estágio, Julie? Não, professora. Tá? Então eu vou liberar vocês, vão lá fazer o projeto de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.